Pronto? O pessoal que está acompanhando a gente aí, manda uma mensagem para a gente ver se está tudo ok, como que está chegando aí a imagem para vocês, o áudio, ok? Dá um parecer para a gente aí. Só um minutinho, nós vamos esperar o pessoal chegar aí, a gente já Tranquilo, tranquilo. começa, né? O que o coronavírus não faz, hein? Faz até a Eles gente já, se... eles já estão no Face? Tá no Face já, né? Já entrou já. Mostra a imagem, pastor. Então me marca para eu compartilhar também. Marca para ele compartilhar. Ó, eu vou pedir para ele te marcar. Já entrou já. Joia. Marca o pastor lá. Ele vai te marcar, daí você compartilha. Amplia aí a nossa. Você tem ele aí? Você tem ele? Não. Qual que é o seu Facebook? E agora? Robson René? Procura Robson René. Tá procurando ali? Aí nisso o pessoal já vai entrando aí. Robson.rené.14. Robson.rené.14. Já tá entrando o pessoal aí, Marisa? O pessoal já tá curtindo já, pastor. Opa, vamos interagindo aí. É, isso aí. Eu vou mandar pergunta pro senhor, hein? Tá tendo um papo aí. Minhas filhas tá lá, falou, pai, é o pastor que deu o estudo pra gente? Falei, é ele. Ah, amei ele. Então estão aguardando. Mesmo aquele estudo, hein? Refresca a minha memória. Foi sobre. Foi sobre o papel, né? O nosso papel da igreja, né? Foi a nossa vocação, né? Participação. É, Período muito rico. muito gratificante. Mandou pra ele? Ele tá procurando, ele não achou ainda. Achou? Ele vai te mandar já. Opa, eu tô na tela aqui, nem tô na tela do Face. Mas se tiver complexo, tudo bem, vamos avançar, não tem dificuldade, não, tranquilo. Tá, aí ele vai acertando aqui, vai ajustando aqui. Tá bom? Então vamos começar, né, pastor? Tá pronto? Tá afiadão aí já. Então, só dar boas-vindas aí pro pessoal aí. Acho que o pessoal meu aqui já me conhece. Inclusive tem alguns irmãos lá de Mogi das Cruzes. Também ficaram de acompanhar. Tem uns irmãos lá de Mogi das Cruzes também. E o nosso pessoal aqui, né? Nosso pessoal aqui, a gente tem tido bastante retorno também. Uma coisa até pra gente me surpreendeu bastante, é o retorno que a gente está tendo nas mídias sociais. Então foi alguma coisa assim que a gente nunca deu muita atenção, né? Tão legal, né? Isso. Aí deu muita atenção e agora a gente está tendo um retorno bacana. Aí por isso a gente também quer dar umas boas-vindas aí pro pessoal que está nos acompanhando aí, tá? Então, para os irmãos que não me conhecem, né, o pastor vai compartilhar aí também. Sou Cristiano, que da Igreja Batista Bethesda, pastor aqui. E o pastor Robson René, da PIB. É PIB mesmo, né, pastor? É a primeira aí, né? Primeira de Moreira César. Pastor mais simpático que eu conheço daqui do Vale. Pastor que a gente Tão mais bondoso. É nada. Você é gente boa mesmo. E a gente aprendeu a amar, né? Graças a Deus, pastor, a gente... Esse pouco tempo que a gente tem interagido com os irmãos da Batista, na verdade, não sei se você conhece a minha história, né? Eu sou... Não conhece não, né? Eu sou um ex-assembleiano. Ah, é? 35 anos de Assembleia de Deus, uma igreja amada do coração. Lindo, meu avô era
presbítero da Assembleia de Deus. Ah, é? Que benção, rapaz. Faz parte da minha história. O primeiro evangélico que eu conheci foi um assembleano, que foi meu avô, né? Um referencial de idoneidade, de respeitabilidade. Foi Nossa, legal. que benção. Então, eu fui criado com o avô também. Meu avô também era presbítero lá. Ficou 50 anos lá, na Assembleia de Certo. Deus como presbítero, né? E eu vim de lá. Então eu vim de lá, e depois fiquei um tempo com o pastor Natan, e depois o pastor Natan, eu fiquei 4 anos, acho, com o pastor Natan, e agora eu vou para 5 anos aqui na Bethesda. Então esse é o tempo de batista que eu tenho. Fui ordenado lá na cidade de Salvador, acho que até alguns irmãos podem até estar acompanhando aí. Aí fui Certo. ordenado lá pelo pastor Natan, no tempo do pastor Natan. E aí a gente construiu uma amizade muito grande com alguns pastores nossos aqui, né? Tipo o pastor que eu trago em grande estima, né? O pastor Daniel, o apóstolo. Sim, O apóstolo, quem sabe ele está ouvindo a gente aí. Então tem o veterano, é, respeito, né? pas- Isso mesmo. pastor Natan, que me acolheu muito, devo muito a ele, a irmã Aparecida e a Batista de Cidade de Salvador. Amo demais eles. Aí o pastor Certo. Daniel também. Depois fui criando outros laços, né? Eu, com o pastor Cláudio Pinas, pastor Ricardo Aurino, que, nossa, me ajuda muito. Pastor Certo. Cláudio Pinas, amigo também. Tem o pastor Luciano Santagna, que Time bom, né? Os caras fera mesmo. é. São amigos, a amizade flui bem, né? Coisa gostosa isso aí. O pastor Santagna me triturou no meu concílio, rapaz. Eu Me imagino. massacrou lá, mas passei, graças a Deus. E a Eu gente imagino. aprendeu a amar ele também. Tá me ouvindo bem? Entrou uma microfonia, alguma Acho que coisa caiu. aconteceu. Tudo bem? Você me ouve? Agora sim. Tá me ouvindo Tá. também? Tô te ouvindo bem, agora sim. Então, então, aí aprendi a amar esses camaradas tudo aí. O Paulo Valer. Então tem um Muito time bom aí, né? E agora, de bem. pouco mais pra cá, você também tem entrado nesse time aí que tem somado bastante na minha vida. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês aí, rapaz. Uma Né? honra para mim ter sido acolhido nesse grupo de homens nobres, de, sempre zelosos pela palavra, zelosos pela denominação. Aumenta até a responsabilidade da gente que é meio doido, tem que ir devagar para não capotar o sistema, né? Rapaz, mas eu sou meio doido também, viu? É. Então, pastor, eu queria que você desse umas boas-vindas aí pro pessoal aí que está nos acompanhando aí. Falasse Ah, uma claro, palavra aí, claro. apresentando A melhor palavra é você. sempre aquele salve e simpatia, né? Coisa boa. É, Nessa quinta-feira santa, a gente está batendo esse papo no horário nobre, né? O horário das 20 ó, horas, chamado horário nobre. A gente está podendo conversar do reino, conversar da vida, da família e de tantas e tantas situações, né? Que vai brotar nessa nossa conversa, sem roteiro, sem uma conversa, um bate-papo de amigos mesmo. Então, é que verdade. Deus abençoe você, obrigado pela sua atenção e a ideia é poder agregar algum valor na sua vida. Que Deus nos direcione nessa perdoando a redundância, né, nos direcione nessa direção. Verdade. Então, pastor, eu não sei como tá sendo aí a sua experiência com esse momento. Eu confesso que para mim está sendo um pouco um momento de muito aprendizado, né? Então, eu resolvi fazer esse bate-papo até com para incentivar também os nossos jovens que estão nos acompanhando aí, é, e trabalhar essa questão, porque está sendo um tempo tão turbulento, a gente ouve tanta coisa, distorções, eu acho também que tem levado a alguns debates que pouco agregam, né? Então por que não fazer um bate-papo com um conteúdo que possa agregar alguma coisa no meio desta crise toda aí, ao invés de pensarmos nessa crise de uma maneira tão negativa, né? Então, É essa verdade. foi a intenção aí da gente tá trabalhando essa questão aí e pensando um pouco sobre o atual momento aí. Eu não sei qual tem sido a sua experiência aí na igreja, na PIB de Moreira César. Como tem sido a sua experiência aí neste momento aí? Bom, nós estamos bastante fiéis ao isolamento social, né? Então, Uhum. temos
respeitado, paramos talvez uma semana antes, logo nos primeiros anúncios, enquanto Silas Malafaia ainda debatia, a gente já tomou essa posição, já seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde e algumas orientações estaduais. Mas não tem mostrado prejuízo, não, Pastor Cristiano. Pelo É, contrário, tem sido um momento muito rico, brotando generosidade. Nosso povo é um povo simples, um povo humilde, de uma região industrial, muito parecida com a sua, né? uhum, Mas na nossa simplicidade temos conseguido compartilhar, ampliar inclusive números de doações, de cestas, interagir mais pelos meios uhum. de comunicação e com os irmãos, produzido, nosso pessoal do louvor está produzindo algo para Páscoa que a gente vai fazer nesses modelinhos picture in picture aí, passar para todo mundo. Enfim, estamos descobrindo novas possibilidades, mantendo o conteúdo dos domingos e das quartas-feiras e interagindo entre nós. Assim, é claro que o convívio, né, físico faz falta. O evangelho, ele é toque, né? Uhum, uhum. A gente que tem essa raiz assembleiana, a gente até enfatiza isso, né? Verdade. E visitarão os enfermos, imporão as mãos, né? A gente sabe que o evangelho é toque, Pedro lá na Porta Formosa, seguro, paralítico, Uhum. levando. A gente entende esse aspecto sinestésico do Evangelho, mas, é, mas não paramos por falta dele, né? Isso só aumenta a nossa ansiedade de estar junto. Hoje eu falava com um pastor ancião da nossa igreja, um pastor Aham. Marcelo Rufino, e ele dizia: eu não vejo a hora de estar abraçando meus irmãos. Eu fico imaginando como será a nossa próxima ceia. Eu falei: é isso aí, pastor, é assim mesmo que vai ser. Então, sem prejuízo, pastor. Mas qual o maior desafio para você? Qual foi? Tem sido? Como tem sido? O maior desafio que você assim vivenciou nesses dias aí? Ou você está tirando de letra, tranquilo? Não, por enquanto, nós ainda estamos administrando bem. Uhum. Existe um receio com relação aos profissionais, né? Temos algumas pessoas que são da área da beleza, algumas Uhum. pessoas são da área da prestação de serviço, que as suas entradas são bastante vinculadas ao trabalho do dia, né? Uhum. Então há uma preocupação e a gente está monitorando para a gente poder de alguma maneira socorrer, estar próximo, né? Dos desafios, esse eu imagino que tenha sido o maior. Eu tive uma situação de velório, não no ambiente da igreja, mas no ambiente de alguém muito próximo que eu não pude deixar de participar. E Uhum. aí também é um pouco complexo isso, né? Que o ofício fúnebre ele prevê o abraço, prevê essa, essa interação que ajuda a consolar, né? Então isso foi desafio também. Mas no geral essas coisas estão bem administradas. Ah, tá. É, eu vivi uma situação parecida também. Acho que foi 2 semanas atrás, tive que fazer um velório também. É, era de um irmão, da irmã da igreja aqui, e aí a gente também não pode deixar de estar presente mesmo num momento como esse. Mas eu confesso para ti que eu tenho encontrado dificuldade, o meu maior desafio é me expor um pouco. Então, isso que eu estou fazendo aqui contigo hoje, para mim consiste num grande desafio, que eu gosto mais de ficar atrás da moita, né? Trabalhar Aham. nos bastidores, eu não tenho essa disposição para estar expondo tanto assim. Por outro lado, tem visto como um crescimento também, né? Sim. Né? E uma coisa importante, inclusive, pastor, que eu conversava com o pastor Edivaldo Rosa, que é um pastor brilhante, um amigo querido, e inclusive nas nossas lives das 11 horas, né? E na conversa, ele que é um pastor bastante envolvido com a Ordem dos Pastores do Estado de São Paulo, eu perguntei para ele algumas dicas, né, para este momento. E ele chamou a atenção para a possibilidade dos pastores se concentrarem mais na audiência virtual, em aumentar o número de seguidores, em aumentar a audiência e esquecerem da igreja local.
E eu achei muito oportuna a fala dele e achei até um choque para comigo, né? Para que eu prestasse atenção mesmo nisso, não ficar tão preocupado assim em ter um grande número de visualizações e esquecer os irmãos da igreja. Uhum. Estou falando isso para dizer que a sua postura, o seu estilo, ele tem uma grande qualidade, uma grande serenidade e aplicabilidade nesse momento, né? De Uhum. estar ligando para os irmãos, falando ao telefone, de estar por trás, não está visível, mas está sendo instrumento de Deus para consolação. Então é um estilo importante também. A gente não pode fazer uma inversão de valores, né? Parecer que o cara que aparece mais está pastoreando mais. Aí tem que tomar cuidado com essa armadilha. É uma ilusão, né? Acho É, que neste momento, não só neste momento, mas de um tempo para cá, parece que eu vou falar mais da liderança, não sei se eu estou errado, mas parece que a liderança, elas tendem a querer mais curtidas mesmo, né, do que arrebanhar o povo, cuidar. Eu até tenho uma questão que eu queria tratar contigo acerca justamente disso, porque eu não sei se você tem acompanhado, mas tem tido uma controvérsia, por exemplo, com concernente a cultos online, né? Não sei se já, certo. né? Então, Não acompanhei, não. não, tá tendo muita controvérsia, pelo menos algumas coisas que eu tenho visto. Eu procuro me fechar um pouco, porque qual é a minha postura? Eu procuro ver, sentir a necessidade do meu rebanho, né? Do meu Muito entre bom. aspas, tá, pastor? Mas Não, claro, tá certo, tá do compreendido. rebanho, do rebanho que está sob o meu cuidado. Sim, Então, eu sei, esse é um ponto de vista meu, daí você pode dar sua opinião, mas do meu ponto de vista, eu sei que, por exemplo, a gente chama de culto online, mas eu acho que para um batista é meio estranho, né? Você ter um culto, agora você falou, a vida cristã é de toque, né? Então, para mim, entre aspas, o culto online, ele é um modo de eu me encontrar com o meu povo. Aí, como isso só é possível através das redes sociais mais comuns, Facebook, Instagram ou YouTube da igreja, onde eu posso ter um alcance maior, mas eu tenho dito, até nas leituras bíblicas que a gente fez, essa quarta nós não tivemos culto, porque eu propus aos irmãos que fizessem culto nos lares, depois enviassem uma foto para a gente saber se os irmãos estão cultuando. legal. Né? Porque daí é uma coisa bem mais pessoal, mais fechada. Uhum. Mas eu procuro ver a necessidade do meu rebanho. Eu tenho dito que às vezes a gente está fazendo um trabalho aqui, mas o meu objetivo principal, e eu sei que o seu também é atender primeiro o rebanho local. Aí é claro, se os irmãos não têm trabalho na igreja deles online, eles vêm, entram, participam, mas eu tenho dito que é para eles honrarem, por exemplo, o esforço pastoral dos pastores deles. Né? Certo. Porque senão a pessoa fica assistindo cultos de outras igrejas e desvaloriza aqueles que lutam, trabalham, que têm responsabilidade pela vida delas, né? Então eu tenho tido esse cuidado de procurar usar os meios que nós temos para me manter mais perto dos irmãos o máximo possível, à medida, igual você falou, eu vou ligando, hoje mesmo liguei para algumas pessoas, estou sempre tendo este contato, mas ao mesmo tempo também colocando na mente dos irmãos a importância de nós estarmos juntos. Então eu sei que há essa controvérsia, igual eu falei, tem gente que acha que é viável, outros acham que não, mas eu fico no meio. Para mim, eu me preocupo com a igreja local, e esse é o meio que eu tenho, embora não sei a sua posição, eu entendo que não seja um culto, mais um cuidado pastoral mesmo, e uma maneira de eu colocar na consciência dos irmãos que eu preciso deles e que nós precisamos um dos outros, né? Então, eu não sei como que você vê esse debate, né? Eu acho que às vezes é até desnecessário de não pode usar as mídias, ou não é válido, ou é válido. Como que você vê isso daí? Eu não acompanhei o debate, com exceção de duas situações que foram um pouco mais gritantes
importantes, né, que é ligada ao último final de semana, uma controvérsia, percepções diferentes, na verdade, em relação à ceia, Uhum. feita através online, né, e de não ceiar no mesmo ambiente, e vi alguma coisa também que de alguma maneira chocou a muitos, que foi um batismo, Uhum. né? Talvez você esteja se referindo a esses dois episódios, né? Agora, tirando esses dois episódios que são extremos, maiores, que na minha percepção poderiam aguardar, né? Já que nós não estamos sob bombardeio, não é uma coisa que Uhum. vai durar um ano, né? Coisa de um mês, talvez, menos que um mês. Então dá para a gente administrar. Mas no contexto geral, eu penso que o instrumento é importante. Eu acho que duas bases para nós podem nos ajudar, que são as definições de culto, Uhum. né? O que é culto? E aí a gente poder, a partir da definição de culto, saber se o que a gente está fazendo é válido ou não, se corresponde a um prestar culto ou não. Até porque a gente tem a orientação paulina, né? Que a gente coma, que a gente beba, que a gente Uhum. faça uma live ou qualquer outra coisa, que a gente faz é para a glória do Senhor, né? Uhum. Então, não deveria ser uma coisa de nos preocupar tanto assim. E eu acho que a segunda definição que vai nos ajudar bem é a definição de tecnologia, né? Porque Uhum. o Paulo fala, olha, traz a minha capa e os meus pergaminhos. Mas hoje a gente não tem mais pergaminho. Hoje a gente tem um impresso. E o que é o impresso? O impresso é uma tecnologia, né? Uhum. É um avanço tecnológico. Assim como foi a migração da Bíblia para a Bíblia no celular, é a mesma lógica, né? Assim como a gente não usa mais aquela erva da cidade de Pérgamo, né? Aquele vegetal de Pérgamo para escrever e usa Uhum. papel, agora a gente não usa mais papel e usa tela. A tecnologia, então, ela é um meio. E é um meio que, à medida que preserva o fim, ela é neutra em si mesma. Se através de uma tecnologia eu consigo passar os valores, se através de uma tecnologia eu mantenho a minha essência, a tecnologia ela é neutra. Agora, à medida que ela se tornar um fim, Uhum. aí a luz deve acender, né? Aí o cuidado deve ser redobrado. Então, talvez o medo que alguns têm é que ela se torne um fim. As pessoas não vão voltar para a igreja, por exemplo. Eu imagino que, ainda que as pessoas não digam isso, talvez esse medo esteja presente, né? As pessoas vão pegar gosto pelo culto na internet. Então, a tecnologia se tornou um fim. E é com relação a isso que a gente deve estar atento, deve estar vigilante para não inverter os valores. Então, eu acho que é até meio infantil, né? Porque pensar, por exemplo, que o povo não vai votar, né? Entre aspas, né? Não sei se eu poderia usar essa palavra, talvez seja muito agressiva, né? Mas é pensar assim, né? Porque se a pessoa ela tem os valores do reino dentro dela, ou tem as bases fundamentadas no Evangelho, na Sagrada Escritura, ele vai saber que congregar faz parte. Eu costumo dizer até que este momento ele tem sido um momento de quietude, né? Deus nos proporcionou um momento de quietude, e quietude que eu falo é a quietude para reflexão, para confissão, até para avaliar também a vida da gente, né, como um todo, e até o modo da gente servir a Deus. Então é um momento de quietude, mas também um momento de quietude é um momento de contemplação, né? De poder contemplar Deus na sua beleza, na sua grandeza, poder rever os cuidados de Deus, que é uma oportunidade que Deus está nos dando também pelo menos é o que eu penso, de a gente estar vendo o cuidado dele de forma diária, contínua. É um momento de quietude também, um momento de reflexão. Agora, alguns eles já pendem mesmo para aquela fé mais egoísta, né? Que é a fé que ele por si se basta, ele é responsável pelo seu próprio crescimento, mas eu creio que quem conhece um pouco, igual você falou, das epístolas paulinas, ele vai, da Bíblia como um todo, ele vai entender que a gente tem o nosso lugar e a fé se desenvolve, embora ela seja pessoal, no meio do convívio com os irmãos, na verdade? O que você acha disso aí?
Então, a sua fala é muito sábia com relação à necessidade de reflexão, de quietude, de aproveitar esse momento que a gente foi obrigado a desacelerar. Tem uma grande sabedoria nessa percepção, e eu queria somar um item à sua percepção, que é a necessidade de reinvenção. Uhum. Eu penso que nós não seremos os mesmos depois dessa experiência. Então, nesse sentido, em algumas áreas nós teremos que nos reinventarmos. Uhum. Algumas coisas que a gente experimentou, elas não retrocederão mais. Porque, afinal de contas, se a gente considerar, assim, eu estou no Vale do Paraíba há, há 2 anos. Uhum. E é a primeira vez que a gente tem uma conversa assim, né? É, Não é? E a gente verdade. está a gente tá em comunhão, está batendo um papo, um conhecendo a opinião do outro, conhecendo os pensamentos, as experiências. Daqui a pouco eu falo das minhas dores, você fala das suas, e as trocas vão acontecendo. Então, a tecnologia, em vez de impedir a comunhão dos santos, que o Salmo 133 é garantido que é onde o Senhor libera a bênção, essa tecnologia está promovendo um tipo de comunhão entre os Uhum. santos, né? Uhum. Então, a gente vai precisar refletir com relação a isso inclusive, assim, enfrentar algumas situações que a gente sempre fez, mas a gente não questionou. Deixa eu te dar um exemplo prático de uma coisa que tem chamado a minha atenção e tem me provocado. Ah. O meu culto de domingo, ele Hum. não é ao vivo, ele é editado. Eu gravo então a pregação, o Ministério de Louvor manda as músicas, alguns amigos meus da área da música mandam uma participação especial. Nesse domingo o Thiago Brulha vai mandar uma participação. Uhum. Então, aí eu faço então aquela palavra de abertura, Uhum. um hino com o Ministério de Louvor, um momento de dízimos, ofertas, de conscientização com relação à generosidade, uma participação especial, um sermão expositivo, e aí quando eu junto tudo isso, dá Uhum. 45 minutos, cara. Nossa, o O tempo. que, que eu quero, o que, que eu quero dizer com isso? De alguma maneira, a gente joga muito tempo fora. Aham. Então, a nossa reinvenção vai passar por isso aí. Assim, nós que estamos um pouco mais deslocados dos grandes centros, eu venho de São Paulo, onde as pessoas que congregavam na igreja que eu pastoreava gastavam 2 horas na condução, Uhum. 2 horas entre ônibus e metrô da casa delas até o local que elas trabalham. Então pensa bem, a pessoa na quarta-feira ela saiu da empresa 6 horas da tarde e ela chegar na igreja às 8 horas e ir direto do serviço, sem tomar banho, sem jantar. Quando hoje eu faço um culto de quarta-feira que tem uma audiência maior do que a minha audiência de igreja, e os irmãos da igreja que não iam estão participando desse culto online, isso desperta alguma coisa em mim, Uhum. desperta alguma uma reflexão, pelo menos, né? Eu lembro sempre daquela velha história do cara que estava se aposentando, possivelmente você conhece essa história. Ele ia se aposentar na rede ferroviária federal e todo dia de manhã ele pegava um martelo e ele batia num trilho, tem. Hum. Aí pegava um martelo, batia no outro trilho, tem. E aí no último dia de trabalho que ele ia se aposentar, ele ia passar o serviço para o estagiário. E aí ele falou: ó, todo dia de manhã você pega esse martelo e bate num trilho, pega depois, bate no outro trilho, e o estagiário perguntou para ele: desculpa perguntar, é meu primeiro dia, mas eu preciso perguntar. Pra que a gente bate com o martelo no trilho? E aí o homem que ia se aposentar, muito bravo, falou: rapaz, hoje é seu primeiro dia de serviço. Eu tô aqui há 35 anos e eu não sei por que eu bato com esse Nossa. negócio. Você no primeiro dia quer aprender? Então, assim, às vezes tem coisas que a gente sempre fez e a gente não sabe por quê, né? É. Um momento como esse talvez desperte algumas reflexões em itens que a gente pode ajustar sem prejuízo, né?
E Aqui aí Deus nos dê sabedoria para a gente não jogar o principal, né, fora junto com o acessório. tem que quebrar paradigmas, né? Até eu vi um videozinho curtinho, quebrando paradigmas, não sei se você viu. Não, É bacana, muito bacana. Aí ele fala mais ou menos isso, que tinha uns macaquinhos que os primeiros sabiam porque não podia pegar banana porque eles, toda vez que ia pegar banana, recebiam um balde de água fria. Daí foram trocando. Você já sim, viu esse? Bem já vi, interessante é um também. experimento social mesmo, sim. Aí bem parecido com essa ideia. Então, de fato, a gente precisa se reinventar. Tem uma pergunta aí para ti, rapaz. Do, Oh, Ca... que legal! do Caleb Sandro. O Caleb é o meu futuro genro. É o noivo da Ô, minha Caleb, vai filha. devagar aí, estamos de olho em você, É... cara. Os pastores, a gente junta você, tá sendo uma salinha, seja um menino do bem, hein, meu? Eu falei pra ele que pisa na bola pra ele. Brincadeira, né? Ele é Fala pra benção. ele que eu luto crave magave. Se ele insistir, um dedo, você. Ó, ele tá dizendo assim, ó. Brincadeira, Caleb, eu não luto nada, não, cara. Ô pastor, eu sou bom de perna, hein? Opa! Eu dou as pernadas, eu falei pra ele. Aí sim. Não, o importante é o susto, né? Mas Viu? vamos lá, vamos pra A pergunta. pergunta é, ó, por que neste momento os pastores ou outros tipos de líderes estão mais preocupados com visualizações do que programas de discipulado? Acho que cai naquela questão que a gente falou, né? Então essa é a pergunta. Por que neste momento os pastores e outros tipos de líderes estão mais preocupados com visualizações do que programas de discipulado? Caleb, a sua pergunta ela é inteligente, assim, no sentido de que, como a igreja está na sociedade, ela acaba reproduzindo algumas questões da sociedade. Então, nós até abordamos no começo da nossa conversa isso como um cuidado que precisa ser tomado para não entrar vaidade no coração, né? Agora, com relação a comparar o culto público com o discipulado, que na verdade a igreja ela é composta de pessoas num momento diferente. Ela é composta de pessoas que estão na fase da vida cristã diferente. Então, um bom número de situações, nós tratamos do púlpito, nós tratamos com o ensino que, de maneira abrangente, ele se esforça para pegar as pessoas com perfis diferentes, no momento da vida diferente. Se você for fazer um discipulado, se o seu grupo é um pouco maior e você estiver sozinho, fica um trabalho praticamente impossível, né? Porque como você vai atender todos os grupos? Aí você pode ter aquele princípio de treinar uma liderança e a liderança vira embaixo aplicando no grupo que ela lidera, né? Mas como nós estamos num regime de guerra, às vezes não deu tempo de fazer isso, né? Então, quanto tempo um pastor levaria para treinar os líderes, para os líderes aplicar na ponta? Aí é mais fácil, então, eu fazer um vídeo como o de quarta-feira, né? Nas quartas-feiras nós estamos falando do uns aos outros. Então já falamos sobre amar uns aos outros, já falamos sobre motivar uns aos outros, falamos sobre aconselhar uns aos outros e, e ontem nós falamos em Romanos 15 sobre acolher uns aos outros. Então com esse ensino, eu fazendo essa transmissão no Facebook, o meu grupo da igreja assiste, ele fica equipado e aí pode levar à frente, diferente do discipulado, que sempre seria melhor, tá, Caleb? Mas que para o nosso volume, o nosso estilo de vida, de gente que trabalha, que tem suas ocupações, o discipulado sempre envolve tempo, sempre envolve presença e, apesar de ser o ideal, não é aquilo que a gente consegue como real de maneira tão rápida assim, infelizmente. Mas o seu olhar está certo. Se você discipula alguém, continue fazendo isso e ajude o seu pastor. E ainda porque é um momento só, né, pastor Robson? Sim. É esse que eu acho que deve ser o nosso cuidado, né? Então esse envolvimento, igual eu falei, né, que a gente não tinha tanto assim preocupações com as mídias sociais. Sim. As visualizações, eu creio que elas são a consequência, né? Mas nossa preocupação, pelo menos eu creio que a sua e a minha, ela é mais pastoral, né? E Sim. eu acho que isso não tira a ideia
da gente ensinar, porque, como você falou, a gente vai ter um alcance maior através das mídias sociais, mas isso também não anula a nossa responsabilidade individual, né? Então, o Vida na Vida, né? O discipulado como Vida na Vida, né? De ficar atento às necessidades dos irmãos, de mesmo não estando fisicamente, mas de alguma forma poder proporcionar, dar uma ligada para o irmão, ver se o irmão está passando alguma necessidade e atender essa necessidade dos irmãos, que faz parte também, né, do discipulado dessa vida na vida. Eu gosto de um texto, pastor, de Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, quando ele escreve aos Tessalonicenses, que ele diz que ele não apenas compartilhou o Evangelho, né, as verdades do Evangelho, mas ele estava disposto até em dar a vida, né? Então, porque sim, até um dos projetos da convenção do Multiplique lá, com Igreja Multiplicadora, certo? Né? Da Igreja Multiplicadora, ela tem uma parte do livro lá, acho que no primeiro livro, Princípios da Igreja Multiplicadora, que aborda bem essa questão, que você compartilha as verdades do Evangelho, que a gente faz isso online, que dá para fazer, e depois o tete a tete, o Vida na Vida, é a preocupação com os irmãos, dá para ligar, né? E atender de alguma forma, né? Eu acho que isso leva a outra pergunta, pastor, que eu queria tratar até por causa dos nossos jovens aí que estão nos ouvindo. Deixa eu só fechar uma questãozinha com o Caleb também, que é o seguinte, tá. Claro que é uma tentação, tá? Essa questão que é exatamente aonde o Davi caiu. Você lembra daquele pecado que custou tão caro para o Davi, que foi de contar o tamanho do exército dele, né? Só mudou a tecnologia. Se eu ficar contando as minhas visualizações, isso pode ser realmente uma maneira de vaidade, de eu me comparar com outros pastores. Mas uma das proteções, e pode até entrar mais ou menos no campo da desculpa, né? E aí a gente tem que guardar o coração, é o seguinte, é que o foco daquilo que é produzido não é agradar o grande público. Então, se você entrar lá no meu perfil e assistir o culto de ontem, você vai ver que a abertura da minha fala é assim, olha, esse estudo é preparado para os irmãos da Igreja Batista de Moreira César. Ele usa uma linguagem da Igreja Batista de Moreira César. Ele considera a fase que a Igreja Batista de Moreira César está. Então, resistir à tentação de fazer uma coisa popular, de fazer uma coisa que agrade todo mundo, de entrar na politicagem, eu acho que é uma das maneiras de se proteger. Eu estou atendendo o meu público e aqueles que tiverem o privilégio de assistir serão enriquecidos também, mas eles não são o alvo, eles são um efeito colateral da minha fala. Então, só para a gente pontuar bem isso, né? Que o que é feito não é com o objetivo de audiência, com o objetivo de atender o nosso povo. Isso é interessante mesmo a gente pensar, né? Mas foi benção, hein, Caleb? Pergunta, hein? O menino inteligente, hein? Tem futuro. Ele me ajuda lá em casa, lá. Ele é meu produtor. E em casa tá ele. Pagando dote, né? 7 aninhos passa rápido. Ainda falta muito para ele pagar, viu? Mas não afrouxa não. Mas é assim mesmo, pastor. Aí tem uma outra pergunta que eu queria fazer, eu acho que tá pra gente pensar, até por causa desses meninos que tá vendo a gente aí, os nossos meninos. Lembrando que nós já estamos em 42 minutos, hein? 42, né? Já 42 minutos já? Então, mas deixa eu fazer só uma pergunta para você. A pergunta é a seguinte, já aproveitando o gancho que o Caleb perguntou aí, como que o jovem pode contribuir com a igreja local neste momento atual? No momento que a gente está vivendo, como que o jovem ou a igreja ela pode contribuir para a igreja local, mas eu não quero só fechar na igreja local, porque a gente tem que ter uma visão mais ampla, até para a sociedade, como que a igreja pode contribuir de uma maneira satisfatória, vamos dizer assim, relevante para a igreja local, a priori, e também para a sociedade. Muito bem. Essa é a pergunta que vale 1 milhão, né? Mas eu penso que a questão passa pela sensibilidade. Eu acho que o termo-chave é não se isolar. Não se isole nas suas ideias, não se isole na sua ideologia,
Não se isole no seu quarto, não se isole no seu condomínio, no seu bairro. O não se isolar, pelo menos é o que me ocorre agora, tá? Não elaborei isso, mas a gente pode Uhum. construir junto. Não se isolar é uma oportunidade de abençoar. Então, vou dar um exemplo prático. Na sua igreja tem pessoas com a idade avançada. Se você não se isolar, vai te ocorrer a possibilidade de ajudar essa pessoa numa compra, por exemplo. Uhum. Se você não se isolar, você vai ter a possibilidade de você ajudar essa pessoa com a tecnologia. Na sua igreja tem gente que não está acessando os cultos porque não sabe mexer na tecnologia. Se você não se isolar, você vai conhecer essa necessidade. No seu bairro tem gente que trabalha e depende daquilo do hot dog que ela vendeu no dia para comprar a refeição do outro dia. Se você não se isolar, você vai estar atento para isso. Então, você pode fazer pontes, pode identificar, né, gente que nesse momento há um surto de generosidade. Nós recebemos mais doações do que de costume para as nossas cestas básicas. Uhum. Então, existe muita gente querendo oferecer, querendo presentear. O jovem, ele pode ser essa ponte entre quem precisa e quem quer oferecer. Então, olha só, a gente já falou em tecnologia, a gente já falou em relacionamento, já falou de idosos, pode ser uma questão existencial também, de resolver problemas de relacionamento que às vezes você arrastou durante a adolescência, as coisas não ficaram bem resolvidas com o pessoal dentro de casa, brigou com o irmão por causa do tênis, xingou a mãe, foi grosso com a mãe porque não gostou da sua namorada. Esse tempo de convívio também é um tempo para acerto de contas e para resolver questões do passado. Você pode crescer intelectualmente e aí esquecendo um pouco do outro, não esquecendo, né, mas incluindo você nesse processo e investir esse tempo em você, em concluir a leitura de um livro, em aprofundar mais o estudo da Bíblia, em desenvolver um segundo idioma, talvez, aprender 5 palavras por dia, tocar um instrumento. Então, esse momento é um momento de crescimento pessoal, de crescimento social, de crescimento financeiro também. Tem muitas oportunidades de negócios que esse momento vai produzir, viu? É que nosso tempo está estourando, mas a gente poderia falar na Europa pós-guerra, poderíamos falar no Japão pós-guerra, e esse nosso momento guarda muitas semelhanças com o pós-guerra. Tem muita chance de ganhar dinheiro, de abrir negócios, que a retomada vai possibilitar. Fique atento com isso também, para você. A Bíblia diz que o seu Deus te dá poder de adquirir riquezas. Se você desenvolver um negócio de maneira honesta a partir desses dias, que favoreça as pessoas, e coloque a sua família numa outra condição, vai ser bênção também. Esteja atento para essa possibilidade. Maravilha. Então, ficar atento. É igual você falou, né? Um momento de reflexão. Então, tem muita coisa boa que a gente pode aprender aí, né? Porque as pessoas estão Eu creio acostumadas a ver só coisas ruins, só tanto pessimismo, não vai dar certo, e aí a gente olha aí dessa forma que você falou aí, a gente consegue crescer um pouco mais, né? Crescer na crise, né? Crescer no eu tenho deserto. medo de fazer essa colocação e eu não quero ser leviano porque, né, o Brasil não é São Paulo, né? Aham. Então, assim, eu não posso ser leviano nessa colocação. Tomar muito cuidado para não ofender alguém que de repente nem tem certeza com o que vai comer amanhã. Mas Aham. assim, se eu fosse falar só de um recorte, esse momento está trazendo mais coisas boas do que ruins. Olha. Nas famílias, na igreja, gente que não queria ir para a igreja está redescobrindo a importância do convívio, da comunhão. Esse momento está trazendo muita coisa boa. Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar, né, mais positivo dessa situação, né? Isso é Sim. interessante, viu, Pastor Robson? Pastor, e a pergunta que não quer calar, que essa é uma pergunta, essa daí eu falo pra você. E a ceia online, vocês vão fazer aí? Não, olha só, a ceia online, a minha percepção, pelo menos até o momento, é a seguinte. A ceia batista ela é um memorial.
Uhum. Então ela não depende de um sacerdote para transformar os elementos, porque nós não cremos na transubstanciação, que o pão vai virar corpo de Cristo. Uhum. Nós não cremos na consubstanciação, que eu vou fazer uma oração e ali vai passar-se partículas do corpo de Cristo. Não, nós cremos que o pão é pão, que o produto do cálice, o suco da uva é suco da uva. Então ela não depende do local e ela não depende do sacerdote. Teologicamente, eu não vejo dificuldade da ceia ser feita em casa com a família e todos ao mesmo tempo através de uma rede, de uma mídia social. Teologicamente, eu não tenho obstáculo. Uhum. Agora, eu penso eclesiologicamente, comportamentalmente, eu não sei nem que nome que eu vou dar, Uhum. mas assim, eu acho que é muito cedo. Eu acho que se a gente tivesse 3 meses juntos, a gente não pode ficar 3 meses sem fazer esse destaque do sangue derramado, do Senhor Jesus até que ele volte. Então vamos fazer online. Eu acho que no primeiro mês, acho que dá para a gente aguentar um pouco mais. E eu acho que vai dar um efeito especial para o nosso retorno. Estar à mesa, nós estamos juntos, em Uhum. torno da mesa, assim como Jesus ficou fisicamente ali com Uhum. Tomé, com Bartolomeu, com Mateus, com Levi. E eu acho que está muito mais no campo dos efeitos, dos afetos, do que da teologia. Teologicamente eu não vejo dificuldade, mas eu acho um pouco precoce. Se demorar, respondendo a sua pergunta, nesse primeiro mês não fiz. Se demorar 3 meses, eu vou fazer. Entendi. Entendi. Eu já tenho, às vezes fico meio dividido porque eu tenho procurado ver os dois lados, né? Aí como um pastor você vê a questão teológica, mas a questão também da do estar junto, né? Todas as vezes que vocês reunir em memória de mim, então o estar junto para mim pesa muito. Eu Mas tenho. nós não estamos reunidos agora? Então, eu acho que também é uma coisa se pensar, né? Entender É, essa dimensão do relacionamento, né? Que seria o relacionar-se, né? Eu acho que é uma coisa a se pensar também. Agora, por outro lado, eu não sei se você é adepto à ceia livre, restrita, não sei qual é a sua postura com isso, mas eu vejo a ceia como um momento da igreja local. Então eu prefiro, se fazer online, sempre tem gente que não é da igreja local ali que vai estar acompanhando. Então, como eu tenho a postura mais de que a ceia ela expressa melhor a comunhão da igreja local, não que nós não estejamos em comunhão com os irmãos de outras igrejas que estão unidos a Cristo, não, mas eu creio que a ceia ela é reservada para o local onde você convive, onde você expressa a sua comunhão, né? Então coerente, coerente. Quem é adepto da ceia ultra restrita, realmente é coerente, é uma boa percepção. O meu amigo Marcos Davi, que é seu amigo também, pastor da igreja de Jardim das Indústrias, neste domingo ele fez a ceia. E até no nosso grupo, que a gente conversa, interage, eu falei, já preparei meu tangue, vou tomar o tanguezinho de uva, já está separado, e eu vou participar da ceia com vocês. Mas no domingo de manhã, minha esposa falou, eu tô com saudade da igreja, eu queria que a gente estivesse ceando com os irmãos, com as irmãs da MCM, que eu sou presidente. Não queria participar da ceia. Falei, então tudo bem, se você não vai participar, nós somos crentes em Cristo. E eu estou em casa e eu vou participar, você não vai participar? Desagradável. Então eu deixei de participar. Eu participei do culto com eles, mas não participei do momento da ceia. Então eu acho que essa sua fala é perfeita, da gente estar fisicamente junto e as pessoas do ambiente serem pessoas que entendem, né, que o valor e que todos juntos podem tomar o pão, aguardar um pelo outro. Que eu tenho para mim que, tipo assim, o corpo, né, não se retrata apenas o corpo mesmo de Cristo no pão, mas o corpo místico, a igreja, né, no sentido de Sim. igreja. E a igreja local, então, ela vive essa comunhão de forma mais próxima. Eu não teria, por exemplo, dificuldade
se, igual você falou, né, a gente precisa de um sacerdote. Se os membros da igreja marcassem um dia, olha, tal dia vocês vão fazer o culto na casa de vocês e vocês vão celebrar na casa de vocês. Então, naquele mesmo horário, mas cada um na sua casa, eu não teria esse problema. Então eu entendi a proposta como sendo assim. Agora, tipo assim, fazer aquela encenação assim online, eu já tenho as minhas reservas. Mas eu creio que cada pastor deve ver analisar biblicamente, é claro, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e mesmo assim haverá controvérsias. Então eu acho que é bem pessoal eu mesmo. entendi realmente, e a possibilidade que eu concordo exclusivamente é essa, né? Do pastor estar ministrando a ceia num local remoto, mas cada casa composta por crentes ter ali uma unidade da igreja, Sim. participando daquela comunhão local, só que todos fazendo ao mesmo tempo em vários postos separados, né? Isso. Agora, para assistir o pastor ali, aí não, né? Aí tá bem fora, né? Então, ter acesso aos elementos mesmo, ter acesso aos elementos com irmãos do lado, né? Isso, porque daí a família representa, né, a igreja local, né? Ela é parte, né? Então, essas partes sim, já não teria dificuldade. Pastor, só para encerrar então, pastor Robson, uma outra questão, você sabe que sempre quando acontece alguma crise assim, surgem os profetas do caos, né? Daí que já associa o fim do mundo, o mundo está acabando, Jesus já está vindo, o anticristo já vai reinar. Então a gente tem essas percepções. Essa situação, na sua concepção, elas têm uma ligação direta com a escatologia ou não? Não, na minha percepção não. Eu acho que olha, nós estamos aqui conversando com tranquilidade, né? Não é o princípio das dores. Eu particularmente estou feliz. Os irmãos são mais generosos, estão orando mais, estão lendo mais a Bíblia, estão assistindo mais cultos. Eu penso que não. Eu penso que realmente ele virá como um ladrão e não haverá pistas, não. Agora, a minha postura ela está mais inclinada a um pré-milenismo e um pré-tribulacionismo. Então, eu sou mais inclinado a acreditar que as dificuldades aumentarão quando a igreja não estiver mais aqui. Entendi. Eu nessas questões já sou indefinido. Você já viu um pastor indefinido escatologicamente? Sou eu. Eu também sou. Falei que eu sou um pouquinho mais inclinado, mas não significa que você não põe uma etiqueta em mim, não, que eu vou falar, não. Falei que eu era isso, não. Eu já fui dispensacionalista, né? Mas aí depois, acho que cada herança assembleiana e na Assembleia de Deus tem muitas coisas dos batistas, porque elas saíram, foi um segmento dos batistas, né? Então ela tem, por incrível que pareça, a Assembleia não sabe, mas ela carrega muita coisa a clássica, a Assembleia de Deus clássica carrega muita coisa dos batistas, os mais clássicos. E eu fui dispensacionalista, hoje eu já não sei mais em que corrente. Eu creio que Jesus vai voltar, que haverá a ressurreição dos mortos, eu creio que haverá o dia do juízo final e é por aí. Agora, eu creio que é igual você falou, você pegar esse evento e particularmente colocar ele apenas como o ápice dos sinais, acho que é equivocar-se dos outros sinais que aconteceram, né? Teve crises piores do que essa na história já, né? Para mim, o grande sinal, realmente, o sinal mais crítico é o amor de muitos esfriando. Eu acho que esse sinal é um sinal bastante significativo. E esse evento faz um pouco do amor até aumentar, né? Da solidariedade. Então, é sempre bom tomar cuidado com a questão do 11 de setembro. Teve gente que viu chifre no livro de Daniel como os prédios, como Torre Gêmea. São apelações que não cabem, né? Tem que tomar cuidado. Eu não gosto disso, não. Não vou achar praga em Joel, achar praga de gafanhoto e dizer que é o coronavírus. É difícil, né? Forçando a barra. Agora a gente pode olhar para isso aí e entender que
assim, aguardar a vinda de Jesus é algo que a gente já deve aguardar mesmo, né? Não é este evento, né? Acho que eu falei sobre isso, que a gente deve aguardar e esperar isso e ansiar por isso aí, né? Sim, com toda certeza. Mas colocar isso aí como algo exclusivo assim também, eu acho demais. Pastor, nós já vamos encerrando por aqui, mas eu não sei se tem algumas perguntas aí, Israel. Tem mais pergunta, Marisa? Eu tô à vontade, tá? Tá. Eu quero saber assim, como que os pastores, em geral, estão enxergando o pós-crise da igreja? Porque com essa coisa de internet, culto online, será que vem por ali uma geração de cristãos preguiçosos? Ou será que vem uma geração de cristãos que vai dar valor para o culto público? Um valor que estava se perdendo. Tá. A Marisa está perguntando, pastor, como que a gente está cogitando a ideia da pós essa crise, né? Pós passar esse momento aí de interação mais online. Se a gente crê, você vai me corrigindo aí, tá, Marisa? Se a gente crê que isso ele pode trazer algo negativo, no sentido de que as pessoas deixarão perderão o interesse pelo contato físico, pelo culto físico, é isso? Ou se a gente está tendo uma ideia mais positiva, ó, isso vai reacender nos irmãos o desejo de estar junto, de estarmos mais próximos, aproveitar mais o momento do tete a tete. Pastor Cristiano, eu tenho observado, e pelo menos até onde eu tenho percebido, este momento ele revela a essência das pessoas. Uhum. Então, a gente lembra bem daquele episódio em Êxodo, que Deus falou que ia endurecer o coração de Faraó. Mas o Tiago deixa claro para nós que de Deus não vem maldade. Uhum. Então o que Deus fez? Deus pegou o coração do faraó, que era duro, e elevou a enésima potência. Revelou aquilo que, de alguma maneira, politicamente ele fazia uma média. Deus faz com que aquilo que estava em oculto seja gritado nos telhados, né? Então o coração mau dele embruteceu em maldade e ficou aquela disputa. Eu penso que esse momento tem essa característica de revelar os corações. Então, eu estou falando isso para construir a estrutura da minha resposta, que não tenho resposta. Ou seja, os desigrejados, eles se confirmarão como desigrejados. Eles vão dizer assim, tá vendo como não precisava de templo? Aí, ó, a gente ficou em casa, lavou o carro, foi pro shopping, não precisa de templo. Entendeu? É o coração do faraó. Em contrapartida, como eu citei aqui o pastor Manédio, quem é da igreja vai falar assim, como faz falta a comunhão com meus irmãos, vem dar um abraço. Então aquela coisa do João, né, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. O que vai acontecer depois, eu não sei. Eu não consigo quantificar isso. Se a gente vai se intensificar mais, se a gente vai perder mais, ou se a gente vai se reinventar e vai conseguir conciliar os dois grupos. Esse aí é o cenário ideal, né? Tá tudo em Marisa? aberto. É um novo mundo que vai se desenhar. Só Deus mesmo que vai direcionar a gente. Que possivelmente, isso assim, eu não posso ser leviano e medir os outros por mim, né? Seria um erro muito grave. Mas aconteceu comigo assim, eu tive um tumor e fiquei internado. E nesse período de UTI, de internação, quando eu recobrei a consciência, falei, opa, não morri. Deus me deu uma nova chance. Agora vai ser tudo diferente. Vou estudar um instrumento, vou escrever um livro, vou fazer isso. Só que depois que eu saí do hospital, depois que eu tirei os pontos, depois que a vida voltou ao normal, eu fui engolido pela vida de novo e nada que eu prometi eu fiz. Então, assim, eu não posso medir o mundo por mim. Mas é possível que depois que passar esse negócio de quarentena, depois que a vida voltar ao normal, todo mundo que fez promessa, eu vou mais pra igreja, volta todo mundo ao normal.
Eu acho. É porque já está na essência, né? Nos valores da gente já, né? É igual você Então, falou. quem é vai confirmar. Quem não Aham, é, também vai confirmar. verdade. Tem uma outra pergunta aqui, que Pois a pessoa pergunta assim, ó, neste momento então não está sendo algo escatológico. Pode ser um princípio de avivamento, se não o que é. Então ela falou, a ideia é que eu acho que talvez ela entendeu um pouco diferente, que quando a gente diz que não é um sinal específico, não quer dizer que a gente não, pelo menos eu, não quer dizer que a gente ache que não está ligado com a escatologia, porque a escatologia já vem desde o Éden, certo, pastor? Ela já se assim, desenrola desde lá, né? É que a gente está acostumado a ver escatologia mais naquele período antes da volta de Cristo, né? Mas na verdade a escatologia já está se desenrolando desde do plano de salvação sendo desenrolado. Pelo menos é a percepção que eu. em especial, não, sua percepção está super precisa, e em especial com a chegada de Jesus, e Jesus dizendo é chegado o reino de Deus, né? Sim, então. Aí Chegou o começa, reino né? de Deus inaugurou a escatologia de uma maneira mais intensa ainda, né? Uhum. Ela já vem desenrolando em Gênesis 3, né? Da sua semente virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, então já estamos trabalhando com o final lá, né? Com a cabeça da serpente esmagada ao longo de toda a história. Mas em Jesus ela se intensifica ainda mais. Agora, eu penso muito, pastor Cristiano, e a nossa amiga que fez a pergunta, que as coisas elas são neutras. Então, eu te dou uma faca, você escolhe se com a faca você vai passar a manteiga no pão ou se vai matar o padeiro. A faca ela é amoral. Ela não é nem boa nem má. Ela só é uma faca. O coronavírus ele só é um vírus. Não é nem bom nem mal. Somos nós que vamos fazer com que ele possa servir de instrumento para o nosso aprendizado. E Deus, que garante para nós, que transforma o Vale de Baca num lugar florido, e Deus, que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, ele pode usar também deste fenômeno trágico para o nosso bem, para que a gente se aproxime mais dele, para que a gente tema mais a ele, para que a gente busque mais a sua palavra. E quando a gente faz isso, ela está muito certa em dizer que é avivamento. Entendi. Se nós pegarmos este evento e permitirmos que Deus use-o no nosso coração, um avivamento brotará sim, com certeza. Se nós ignorarmos, a vida vai continuar. Tá. Então não é automático, não é porque morreu uma pessoa em cada bairro que a gente vai se quebrantar, não é automático. Assim como esse jejum que fizeram domingo passado também é uma macumba evangélica, não tem vínculo com o jejum bíblico. Você é uma pessoa de origem assembleiana, sabe disso, que o jejum prevê quebrantamento, arrependimento, confissão de pecado. Não é um negócio que eu fico sem comer para torcer o braço. Oh Deus, estou sem comer, agora você tem que me dar a cura. O evangélico não pensa assim. Não tem nada de mágico, nem nos eventos, nem nos caminhos de solução de eventos. Só lembrando, eu acho que talvez a gente, ou talvez para a pessoa sintonizar, que a gente não, por exemplo, nós não estamos, pelo menos eu falar por mim agora, tá, pastor? Depois você pode estar falando. Claro, claro. Eu não estou dizendo que escatologicamente nós não estamos caminhando para o fim, não é isso, porque a Bíblia já diz que nós estamos nas últimas horas, né? Nos fins dos tempos, né? Que aquele tempo entre a volta de Cristo, a primeira vinda e a segunda vinda. Então, nós estamos vivendo a última hora que João diz. E a última hora, ela é sempre carregada de sinais, né? Como a gente vê. Sua postura, pastor, é muito clara, muito transparente. Eu sei que nesses dias de hater, cada um ouve o que quer ouvir, né? Mas a sua postura está clara, precisa e bíblica. E é assim, normalmente quando a pessoa faz aniversário,
a gente fala, viveu mais um ano de vida, porque a gente quer ser simpático, a gente não quer ser dramático, mas a questão real é que é menos um ano. É verdade. Para a escatologia é a mesma coisa. Começou aqui, cada vez é um ano a menos. Sim. A última hora, cada vez nós estamos mais. Então, todos os eventos, eles sim têm essa carga de contribuir para esse cenário final. Mas é que ele não é especificamente, ou não é o principal, ou não é Isso. exclusivo para isso. Né? Eu acho que é isso que a pessoa, acho que a irmã fez a pergunta, e é isso que eu quero pontuar para ela, para a gente não dar a ideia de que nós não estamos aguardando. Não é isso, a gente aguarda, a gente entende que nós estamos nas últimas horas, mas o ponto aqui é que este fato aqui exclusivo, ele não é o principal, como o pastor disse, não é o único, porque os sinais já estão acontecendo, ele já o fim está igual E o pastor ainda falando. que fosse para nós que temos as nossas vidas escondidas em Cristo Jesus, ainda que fosse, nós não nos aproximamos de Jesus por causa do medo. Sim. Então seria um sinal para o mundo. Para o crente não muda nada. Para o crente, a gente já tem que viver em comunhão, já tem que viver na palavra, já tem que ter uma vida de oração. Eu acho que isso que tem causado, às vezes, não é nem o temor, né? Essa situação causa mais o medo do que o temor, né? Então, Exatamente. o medo, Jesus vai voltar e se eu não tiver ajustado, eu fico. E quer dizer, mas é igual você falou, passou esse momento, a pessoa provavelmente, alguns, né? Igual podemos falar, igual você falou, foi bem sucinto, a gente não pode falar por todos, mas pela percepção que a gente tem, alguns vão esquecer do voto, do compromisso que fizeram e a vida vai voltar ao normal. Daí já esquece que Jesus vai vir, já esquece dos valores, esquece de aguardar a vinda de Cristo, né? Então e esse é o pior cenário. Né? Essa indiferença, né? Essa indiferença. Meu querido, tem outra pergunta? Do Pedro, né? Melhor não votar do que votar e não cumprir, né? Tem uma outra pergunta aqui, pastor, daí a gente já vai partindo para o final, porque senão a gente fica conversando aqui, que eu gosto de conversar. Se o Zoom deixar, eu tô tranquilo, tá uma delícia esse bate-papo aí. Até agora não caiu, né? Até agora não caiu, não. Aqui, legal. Aí tem uma pergunta aqui, ó. Será que ficará algum ensinamento para a igreja? Qual ou quais? Então está perguntando se essa situação deixará algum ensinamento para a igreja. Então, assim, tudo vai depender da filosofia de vida e do grau de orgulho das pessoas. Na minha perspectiva, viver é aprender. Todas as situações deixam aprendizados. Então, eu tenho absoluta certeza que nós aprenderemos o que fazer e o que não fazer. Tudo traz por trás de si um ensinamento. E esse evento também. Seja ele geopolítico, nós vamos olhar de maneira diferente as grandes nações, seja ele bíblico, seja ele eclesiástico. Eu acho que temos muita matéria-prima. Assim, quem quiser aprender, tem muita coisa para aprender com esse evento. Por isso que nesse momento a quietude, através da reflexão e contemplação, eu acho que é essencial, né? Penso que porque senão você não consegue absorver aquilo que está ensinado. Então Deus está ensinando a algo acontecendo, mas a gente não percebe por falta de reflexão, de aproveitar o momento, ou remir, né? Aproveitar o máximo dessa situação com um olhar mais positivo, através da quietude, da contemplação de Deus, da meditação na palavra. Eu acho que isso é essencial para a gente poder extrair. Então, Sua fala é uma grande aula para mim e eu vou guardar com todo carinho e vou usar como ponto de partida para outras posturas. Porque a gente vem do mundo acelerado, que a gente dizia que não tinha tempo para fazer as coisas, né? E de alguma maneira precisou deste vírus para a gente desacelerar.
De um jeito ou de outro, todo mundo teve que desacelerar, mesmo quem está na fábrica trabalhando, né? É, organizou alguma coisa, teve um espaçamento maior no refeitório, enfim, organizou algumas situações. Então, mas o nosso coração pode ser que continue no ritmo pré-coronavírus, ainda acelerado. Uhum. E aí, essa falta, essa dificuldade de conviver consigo mesmo, essa, esse incômodo que a minha presença traz, que eu tenho que manter a minha presença ocupada, eu tenho que ligar a televisão, ligar o rádio, porque eu não consigo conviver comigo mesmo. A sua fala é muito sábia, muito usada por Deus, chama, ó, breca. Esse vírus já veio para você brecar, não Uhum. desperdiça isso. Breca, reflete, pensa, respira. Não sai respondendo tudo, não sai Uhum. entrando nos debates de Facebook, principalmente de cunho político. Então, é uma advertência para mim, eu te Uhum. agradeço. Só me ajudou, só me Ah, a enriqueceu. gente está aprendendo junto, né, pastor? Aí tem uma pergunta, a pergunta continua ainda, se vai trazer um ensinamento, era qual e quais, né? Então você já respondeu. E eu creio que vai depender então dessa reflexão, né? O que a pessoa vai fazer com esse momento, porque os ensinos podem ser vários, né? Por exemplo, desde do nosso crescimento, do relacionamento com Deus, no sentido mais pessoal, né? Mais restrito, estar a sós com Deus, conhecer mais a Deus com intimidade. Eu acho que este momento proporciona, no sentido até de relacionar com os outros, né? Após passar isso daí, o nosso desejo, quero ver o irmão, talvez era um irmão que eu não tinha nem tanta afinidade, mas de alguma forma eu sinto falta. Eu acho que, fora igual você falou, o olhar mais crítico na política, na sociedade, eu acho que várias coisas tem a ensinar, mas vai depender muito de como a gente fazer isso, né? Como a gente parar para refletir, e é igual. E isso só vem, esses ensinos só é absorvido através de quietude mesmo. Sim, e o repertório, né? O repertório de cada pessoa vai contribuir para que ela absorva mais. Então, por exemplo, a gente tem uma reação ecológica do planeta nessa desaceleração. Uhum. É um aprendizado, nível de poluição que diminuiu com isso. Então, a Terra tem essa capacidade de restauração, é um aprendizado. A questão econômica, por exemplo, há muito tempo eu falo para as pessoas, viva com 80% do que você ganha. Faz uns 15 anos que eu estou falando. Você tem que guardar 10% do seu salário. Uhum. Então, um choque como esse, a pessoa se dá conta que se ela ficar 2 meses sem recebimento, ela não tem como sobreviver. Acho que vai ter um aprendizado na área da economia também, sabe? Então, de ter uma vida mais disciplinada. Então, tem aprendizado em todas as áreas. Essa questão que você falou da Terra, eu achei até interessante, agora que me lembrou do ano sabático, né? Em Israel, que Deus tinha falado, de Deus, né? vocês absorvem da terra 6 anos, no 7º ano vocês deixam a terra descansar. E parece que a gente só estava querendo ganhar, daí houve esse momento, a gente vai parar e depender mesmo de Deus e da providência dele, né? Eu acho que isso também é essencial. Já pensou que legal se a gente tivesse um ano do jubileu, a cada 50 anos, um ano da dívida perdoada? São valores até, vamos dizer assim, socializadores, né? Que ajudam a dívida não ir passando de geração para geração, né? São coisas que Deus coloca que a gente deixou de lado e que poderiam nos ajudar a viver melhor. São coisas para se pensar, sim. Então a igreja tem muito, quem fez essa pergunta, a igreja tem muito que aprender, mas vai depender de como a gente vai refletir sobre isso aí. Se a gente parar e refletir, Deus tem muito a ensinar para a gente através dessa situação. Aí não tem mais, né? Pastor, nós vamos encerrando então. Eu queria dizer para você que foi um prazer, viu?
Um prazer muito Alegria pra mim. grande, viu? Poxa, agradabilíssimo. O tempo passou que nem percebi. Foi muito bom conversar contigo, né? A gente aprende muito, aprendo muito contigo. Pastor, o pessoal não sabe, mas eu vivo perturbando o pastor René. Ô, Que pastor isso? Robson, tem alguma coisa aí para me mandar? Ele me envia. Teve um estudo sempre aqui toca que tua. um estudo aqui que eu dei numa quarta-feira até, foi na casa de Israel. Até quero agradecer aqui, viu, pastor? Tem uns meninos bons aqui comigo aqui, viu? Se Legal, não fosse legal. eles, eu tava perdido. Um abraço para Tem, todos eles. tem as meninas também. Tem aqui o E- Israel, tem a Marisa, tem o Isso não, sou um pastor Caleb. feminista. Sabe que eu sou um pastor feminista, né? Tem que valorizar as meninas também aí. É, Igualdade de reconhecimento. então, as meninas me ajudam no louvor, são um pessoal bacana. Legal. E se não fosse eles, eu tava perdido, viu? Jesus Que é bom, bom, né? que bom o seu reconhecimento e que bom que ele te equipou com esse Jesus pessoal. é bom. Sempre é uma troca. Então, mas é uma alegria, viu, pastor? Estar contigo. E eu queria que você deixasse uma palavra pastoral aí pro pessoal que está ouvindo. A palavra pastoral aí. Nossa, eu nem sei o que é uma palavra pastoral. O que isso Dá aí quer uma dizer? palavra aí de pastor para as ovelhas aí. Simpatias do meu coração, continuem firme. Jesus é bom. Nós estamos sendo formados à imagem de Cristo. Gálatas 4,19, o apóstolo Paulo falou assim: meus filhinhos, por quem eu sofro, até que Cristo seja formado em vocês. Este momento histórico ajuda a gente revelar a doçura de Cristo, brotar em nós fruto do Espírito, bondade, benignidade, mansidão. Usa esse momento para mostrar que você é do Senhor, usa esse momento para apresentar a sua fé para quem está desesperado, usa esse momento para crescer como pessoa, para viver de uma maneira especial, acertar as contas com os pais, com os avós. Existe a hipótese dos seus avós morrerem, hein? Você já pensou, já falou tudo que você tinha para dizer para eles? Então, use esse momento mesmo e vamos nos descobrindo, vamos vivendo o nosso tempo. Estamos fazendo a nossa história. Você leu na Bíblia pragas, povo levado para o cativeiro, como a mão de Deus operou em favor do povo dele. Agora é a nossa vez. Nós estávamos num mundo cheio de comodismo, de tranquilidade, e agora estamos tomando esse susto aí. Mas é nele que a boa mão do Senhor vai se revelar. E com absoluta certeza, nós sairemos do outro lado, melhor, por conta daquele que nos fortalecerá nesse processo. Que Deus te abençoe. Espero muito encontrar vocês presencialmente em breve. Amém. Amém, pastor. Bom, a minha palavra pastoral é uma mensagem que preguei domingo, né? A gente sempre está ansiando a volta de Cristo, né? Não só neste momento, mas o desejo nosso é um dia encontrar com o Senhor mesmo. E enquanto a gente espera, a gente serve, porque 1 Tessalonicenses 9, o capítulo 1, 9 e 10, nós somos salvos para servir a Deus e esperar a Cristo. Então, enquanto nós esperamos a Cristo, nós servimos a Deus e aos nossos irmãos. E enquanto servimos, nós aguardamos a Cristo, né? Então, que você possa servir e aguardar a Cristo, com grande expectativa. Deus abençoe a todos os irmãos. Meu queridão, Muito obrigado. foi um prazer, viu? Alegria, pastor. Você é um ótimo Jô Soares. Colocou o Jô Soares no bolso, Que conduziu de uma maneira isso, rapaz. boa, leve, agradável. Que Deus retribua a sua generosidade, o seu carinho e esse tempo especial que nós vivemos. Viu? Conte comigo. Sentindo que eu posso contribuir, pode chamar a qualquer momento, tá bom? Forte abraço. Outro, desde já, obrigado mais uma vez por sempre me ajudar aí, tá bom? Ó, junto. você mora no meu coração, viu? Tamo junto. Com Deus. Deus abençoe.